Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amigos e amigas, irmãos e irmãs. Deixarei aqui o meu pensamento. Sirvo a Jesus Cristo há mais de 20 anos, como pregador do Evangelho e levita da casa de Deus. Sendo assim ministro da Bíblia Sagrada, o Evangelho Eterno, a Palavra de Deus, estamos vivendo hoje em um tempo histórico onde verdades se misturam com as mentiras e cabe a cada um de nós pesquisar tudo aquilo que vemos, ouvimos e lemos, para que nós venhamos a compreender entre o certo e errado. Glórias a Deus. Pois a ousadia dos maus é devido à omissão dos bons. Essas palavras são verdadeiras e urgentes nessas declarações. Pelo menos em 50 países do mundo, mais de 360 milhões de cristãos são perseguidos, presos e mortos atualmente. É inútil orar como cristão e depois votar como ateu. Orar pela vida e depois votar em candidatos a favor do aborto. Orar para que Deus liberte a igreja da perseguição dos países comunistas e votar em candidatos comunistas ou quem apoia quem persegue a própria igreja. Orar pedindo a Deus a expansão do evangelho e depois votar em candidatos que querem fechar as igrejas. Que sentido tem orar pela família e depois votar em candidatos que defendem ideologias que destroem as famílias? Orar pedindo a Deus pelos filhos e votar em quem defende a pedofilia e ideologia de gênero. Orar pedindo a Deus para que defenda os adolescentes e os jovens das drogas e votar em candidato que quer a liberalização das drogas. Não adianta orar como cristão e votar como ateu. Não adianta orar como evangélico e votar como ímpio, pois é um tempo de conscientização e que cada um de nós devemos pensar antes de decidir qualquer coisa. E que Deus abençoe o Brasil e o nome de Jesus Cristo seja exaltado nessa nação, em nome do Pai, do Filho e do Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Que ele esteja entre nós, hoje, sempre e eternamente. Amém. Vamos para uma breve meditação bíblica. Gênesis capítulo 1, versículo 4. E viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Salmos 101, do versículo 6 ao 8. Os olhos de Deus tudo vê. Provérbios, capítulo 26, versículo 2. A maldição sem causa não virá. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15. E Deus pede conta do tempo que passou. Josué, capítulo 24, versículo 15. Escolhei hoje a quem servir, aos deuses ou ao Senhor. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é o vosso Deus, segui-o. Se Baal é o vosso Deus, servi-o. Malaquias capítulo 3, versículo 18. E então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Como diz a Escritura, a palavra de Deus, o Evangelho eterno. Glórias a Deus.
Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus ou a Satanás. Ninguém pode servir a Jesus Cristo ou ao diabo. Então você tem que decidir se você quer o caminho da luz ou o caminho das trevas. Se você quer ir para o céu ou se você quer ir para o inferno. Se você quer ter uma vida de paz ou uma vida de tribulação. É você quem decide o seu melhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, hoje, sempre e eternamente. Amém.